A humanização hospitalar foi tema de uma palestra promovida pela Unisanta hoje em Santos. O evento aconteceu no consistório da Santa Casa de Santos e reuniu alunos e profissionais da área da saúde. O palestrante foi o presidente do Departamento de Fisioterapia da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, professor Jorge Sarmento. A diretoria e o corpo docente da Universidade Santa Cecília prestigiaram a palestra, que marcou a inauguração de 2 cursos da pós-graduação, Fisioterapia Intensiva Adulto e Pediátrico. A gente vai começar lá na embriologia, a gente fala das diferenças anatomofisiológicas, a parte de ventilação mecânica, os cuidados com a criança, enfim. E as especialidades, né? A gente não vai abordar só a cardiopulmonar, que geralmente são as pós-graduações em fisioterapia. A gente vai falar de outros perfis de pacientes também, paciente oncológico, paciente renal, gestante, grande queimado, que na verdade, dentro de uma unidade de terapia intensiva, a gente tem todos esses tipos de paciente. Por causa de uma parceria com a Santa Casa de Santos, as aulas práticas vão acontecer no hospital. Para a Santa Casa é um prazer poder contar com uma participação tão importante, não é? Uma universidade que tem o seu nome em toda a Baixada Santista, que traz todo esse conhecimento acadêmico. A Santa Casa também é um hospital-escola, isso pode integrar e dar oportunidade à qualificação daquele profissional que amanhã vai estar prestando seu serviço aqui na nossa instituição. As aulas começam no mês de agosto e as inscrições podem ser feitas pelo site unisanta.br/pós-graduação. Repetindo o endereço, unisanta.br/pós-graduação. E o médico Jorge Sarmento esteve na Santa Cecília TV e falou com o editor Gustavo Klein sobre o processo de humanização no atendimento médico. Humanização foi o tema da palestra de abertura do novo curso de pós-graduação da Unisanta. Quem deu a palestra foi o Jorge Sarmento, com quem nós conversamos agora. Jorge, qual é a importância dessa formação, dessa mudança de paradigma para a humanização dos profissionais de saúde? É uma coisa importante, porque é o seguinte: com o passar dos anos, o profissional da área de saúde ele vai ficando mais frio. Ele vai criando uma couraça para poder se proteger diante do dia a dia, desse terreno árido que é a parte hospitalar e principalmente na parte do paciente crítico. E essa nossa conversa foi basicamente para passar a importância de não criar essa couraça, tá? De se abrir, de pensar no paciente como um todo, numa visão mais holística. Então, são coisas fáceis de se fazer, sem custos, tá? Tanto quanto a um hospital público, particular, dá para se humanizar o ambiente, tá? Com bastante qualidade, com bastante segurança, para melhorar esse ambiente árido, que é uma UTI, por exemplo, junto com o tratamento do paciente crítico. Uhum. E essa mudança de paradigma é muito mais fácil de ser feita com os novos profissionais que estão sendo formados, né? Porque, ou é possível até quem já desenvolveu essa couraça que você fala, se humanizar durante o processo? Eu acho que é um pouco mais difícil, porque essa couraça, essa blindagem, ela é nível 3, ela é bem reforçada, mas isso não quer dizer que essa pessoa não é capaz de mudar, porque a essência de humanizar o paciente ainda está no coração. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é tocar no coração de cada profissional, tá? Para que consiga reverter, trazer novamente esse brilho. E para quem está começando, é mais fácil, porque ele ainda se emociona, ele se motiva, ele ainda não tem essa couraça, essa blindagem, tá? Mas tanto um quanto o outro a gente consegue trabalhar, desenvolver isso aí e deixar esse ambiente menos árido. O paciente, quando procura um hospital para atendimento, ele está fragilizado tanto física quanto emocionalmente, né? Humanização é isso, é o profissional enxergar também aquele momento do paciente? É importante porque é o seguinte,
quem está do outro lado, do lado frágil, o paciente, ele está preocupado com o que vai acontecer, ele está preocupado com a sua família, ele está pensando só coisas negativas, nada de coisa positiva, tá? E com o dia a dia, com quem está do outro lado, já se adaptou com esse sofrimento. Então, para ele, isso não tem tanto valor. E o que a gente tem que pensar? Tem sim, a gente tem que se colocar do outro lado. Colocar do outro lado que pode ser hoje você, um familiar, tá? Algum ente ferido, querido de você, isso a gente não pode deixar, tá? Então sempre tem que ver do outro lado, tem que acolher esse paciente através de uma boa conversa, de um bom bate-papo, do toque, de sentir esse paciente, de entender esse momento que ele está passando. Às vezes a atenção é até mais importante do que o atendimento médico de fato, né? Eu costumo dizer que 50%. 50%, acho que a atenção, essa empatia, acho que essa segurança, tá? Quando o paciente ele se entrega, tá, para você, você já tem 50% do sucesso do tratamento, tá? E os outros 50% a parte técnica, tá? Que você vai atrás, que você busca. Mas o importante é o paciente se entregar, é confiar, é sentir que está sendo bem tratado com você. Você é diretor do Hospital São Luís também, na área de fisioterapia, mas a pergunta eu acho que vale até para hospitais particulares. Como manter esse processo mais próximo com o paciente, mesmo nos casos de alta demanda? Muito paciente para ser atendido por dia, com pouco tempo. Como é que você para fazer isso, mesmo nessas condições? São coisas simples e fáceis. Acho que só de você olhar está nos olhos, de você entender a parte do sofrimento, de você dividir essa angústia, essa ansiedade que o paciente está, já é o meu caminho. Às vezes você é atendido pelo médico, por que o profissional que dá de saúde, ele nem olha nos seus olhos. Você chega lá, você fala o que tem, ele está de cabeça baixa, preenchendo, e depois ele te entrega uma receita. Não é isso que você quer, tá? Então você quer o olhar, a visão, o toque, tá? O sentir, o sentimento. É isso que você acha que é mais... O fato da palestra ser exatamente sobre isso, logo numa aula inaugural do curso, indica o tom que o curso deve ter? Quer dizer, uma formação técnica apurada, mas com essa humanização permeando? Acho que a gente tem que focar muito em um discurso. A parte técnica ela é importante, sem dúvida, acho que é o pilar, mas você tem que trabalhar na formação de pessoas, de ser humano. Tá? Principalmente em um curso de terapia intensiva, que você vai lidar diretamente com o paciente crítico, diretamente com o sofrimento, diretamente com pacientes que não sabem se amanhã ele vai estar aqui. Tanto quanto o paciente, mas quanto a família, que pode perder o seu ente querido. Então, eu acho que esta soma aí, você tem que fazer um curso com uma boa formação teórica e prática, técnica, mas também focado muito na visão holística, na humanização do seu atendimento, tá? Que você vai dar para o seu paciente, que isso aí vai ser resultado de um bom curso e também de uma qualidade de atendimento que esse paciente vai ter. Você está na área da medicina, como é que você se interessou por esse tema da humanização? Olha, a humanização na minha vida começou... Eu formei em uma faculdade do interior de São Paulo, em Batatais, as faculdades claretianas de Batatais. É uma faculdade de padres que sempre... valorizou o ser humano como um todo. Então, na minha graduação toda, sempre eu ouvi muito, vamos ouvir, vamos tocar, vamos sentir, vamos nos entregar para o nosso paciente.
E nisso eu saí da faculdade, comecei a ir trabalhar, e sempre que eu notava, que eu sentia que era um diferencial nosso, era a proximidade, era o toque, era o dia a dia. E diante disso, eu fui notando que quanto mais próximo, quanto mais segurança você dá para o seu paciente, você consegue um melhor resultado, tá? Na melhora da qualidade de vida e na melhora da doença. Então, isso eu fui desenvolvendo muito, e além disso, fui vendo também aquelas pessoas com mais tempo que de formado, que com o passar do tempo perdia isso. Então, tem esse diferencial de tanto quanto as pessoas voltam para você, para o hospital, olha, eu quero ser atendido pelo Jorge. Mas por quê? Acho que, tecnicamente, tinha gente melhor do que eu. Mas, pelo outro lado, com aquela visão humana, de cuidados, de estar mais próximo, isso eu tinha um diferencial. Em cima disso aí, o que eu vi? Tá? Que os pingos que nos is, que faltava, foi se encaixando. E diante disso aí, eu foquei muito toda a minha formação, a minha carreira, as minhas aulas, meus livros, sempre tá voltando nessa parte humana, do ser humano, do paciente. Perfeito, Jorge. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a você. Uma aula de humanidade aqui. É com você, Irineu. Obrigado, Gustavo.